Resumindo, vimos até aqui 2 textos. Um sobre os filhos de Sacá, que poderíamos falar muito mais, e o outro, um relato do escritor, autor, Georg Demar, falando sobre um amigo romeno que viveu sob o comunismo na Romênia. E uma das coisas importantes e um ponto em comum, uma das primeiras lições que é muito importante para qualquer candidato, é a compreensão dos tempos. O texto dos filhos de Sacá, em Crônicas, enfatiza a importância de compreender o contexto histórico, político e social que se vive. Essa compreensão permite que a gente tome decisões sábias, apropriadas, para lidar com os desafios e oportunidades que irão surgir. Outro ponto importante, nós podemos chamar de sagacidade política. A sagacidade política nada mais é do que a habilidade de discernir os tempos. E isso não está ligado a nada místico, mas sim uma sagacidade política, a compreensão das dinâmicas sociais, a compreensão das dinâmicas históricas. Isso inclui entender o temperamento das nações, dos líderes e as tendências dos eventos atuais. A terceira lição nós podemos chamar de sabedoria por experiência e observação. A sabedoria é adquirida não apenas através do conhecimento teórico, mas também por meio da experiência, observação, bênçãos de Deus e ação. Essa ação leva ao 4º ponto, que é a relação entre o conhecimento e a prática. O conhecimento e a prática é algo que é enfatizado pela importância de não apenas adquirir conhecimento, mas também de colocá-lo em prática. A vida prática é vista como uma esfera da verdadeira sabedoria, onde o conhecimento é aplicado e utilizado para tomar decisões e agir de forma adequada. Outro ponto é a necessidade de adaptação e ação. Precisamos ter isso em mente. Em tempos agitados e desafiadores, é essencial se adaptar às condições e tomar ações corretas. Isso requer discernimento, entendimento das circunstâncias, disposição para agir de acordo com os princípios e valores que se acreditam. Outro ponto, nós podemos chamar de visão de futuro e planejamento. A maneira como se olha para o futuro determina o planejamento e as ações. É crucial ter uma compreensão adequada dos tempos para poder planejar e agir de forma eficaz na construção de um futuro melhor. Essas lições são ilustradas através dos exemplos históricos, experiências pessoais, destacando a importância de entender os tempos para guiar ações e decisões e tomar decisões mais sábias e prudentes. É isso que conhecemos a partir do texto introdutório dos filhos de Sacá e também sobre o contexto histórico de quem viveu sob o comunismo. Poderíamos falar muito mais sobre análise literária de 1 Crônicas e entender melhor sobre discernir os tempos, sobre a sagacidade política, mas o mais importante é que essa perspicácia seja aguçada para que a gente possa interpretar o panorama político e social do nosso tempo com mais clareza. A partir dessa clareza, a partir desse desvendar dos nossos tempos, discernir os tempos é ir além da mera leitura de notícias. Não é simplesmente ficar compartilhando uma enxurrada de informações pelo WhatsApp. Não é simplesmente vestir verde e amarelo. Não é simplesmente se posicionar em todo espectro político de direita. Mas é ir além, é discernir os tempos. Isso envolve profundidade e compreensão dos assuntos públicos e políticos. Envolve o querer e o fazer. Envolve conhecer melhor os bastidores, as nuances, conhecer melhor o nosso povo, conhecer melhor as características de temperamento do nosso povo, conhecer melhor as ambições e o temperamento dos líderes, a dinâmica das tendências políticas, as tendências do momento. Esse conjunto, ao ser observado, é levado a algo que podemos chamar de sabedoria forjada, uma sabedoria forjada na experiência, na observação atenta, baseado no texto que vimos sobre os filhos de Sacá. Os filhos de Sacá, eles possuíam inteligência e prudência em ação. A prudência faz parte do conservadorismo. Isso é bom. A inteligência é uma necessidade vocacional do político.
é necessário que ele seja sagaz, compreendendo seu tempo para o bem. Esses 200 homens, liderados por Issacar, eles não se limitavam à teoria, eles não se limitavam apenas à análise, eles colocavam seu conhecimento em prática. Eles orientavam Israel sobre as melhores decisões políticas a serem tomadas. Eles eram experts. E essa expertise era fundamental para a coesão e para a união e para o direcionamento correto da nação. Era uma tribo singular. Eles, ao mesmo tempo que eles eram agricultores e guerreiros, eles não se limitavam a isso. Eles eram trabalhadores, eram defensores de suas terras, defensores de sua família, defensores de sua nação, mas não apenas isso. Eles eram notáveis em conhecimento, abençoados com sabedoria de Deus. A oração e a busca por discernimento permeavam suas ações. Essa deve ser a grande diferença dos vocacionados politicamente. Se você é cristão, vocacionado politicamente, busque em oração o discernimento para suas ações. A importância da ação. O conhecimento por si só é insuficiente. A sabedoria exige ação prática. É a concretização do fazer. O texto em Crônicas enfatiza essa necessidade, declarando que os filhos de Issacar guiavam Israel sobre o que deveriam fazer. E qual a reflexão que temos para o tempo presente? Essa história dos filhos de Issacar serve como um farol para os dias atuais. Políticos e líderes, em geral, deveriam buscar a ciência dos tempos para tomar decisões mais acertadas que beneficiem suas nações. No caso, que beneficiem, contextualizando para a gente, para o Brasil, que beneficiem nossa nação. Infelizmente, muitos políticos se perdem em corrupção, em oportunismo, ignorando o bem-estar coletivo, pensando apenas em seu ventre, seu estômago e seu bolso. Esses homens precisam sair do cenário político. E que homens prudentes, homens com sagacidade política, baseado nesse texto dos filhos de Issacar, despertem, busquem, façam suas leituras de cenários. Se você não é vocacionado, desista. Se você não sente o chamado, desista. Se você não tem o impulso, o dínamo do Espírito Santo de Deus, desista, porque você vai fazer mais mal do que bem. Você vai apenas buscar sensacionalismos. Você vai apenas buscar repercussão para o seu narcisismo. Busque a prudência conservadora. Busque a prudência que é ensinada pelo conservadorismo. Não tenha espírito assodado. Não tenha espírito revolucionário. Não queira mudar as coisas com pressa, com revolução, e sim de forma orgânica, gradual, com raiz, baseado no que estamos ouvindo até agora.